Amém. 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 Podemos orar? Podemos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, Ó pela Senhor, esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela direção da tua filha, que liberará sobre nós também. Obrigado, Senhor, pela conquista que o Senhor tem nos dado todos os dias, pela vida que o Senhor. obrigada, Pai. Eu Obrigada, oro Jesus. também, Senhor, por cada família aqui representada, cada mulher, Senhor, Sim, Senhor. representada, cada Cada uma, Senhor, filha tua nesta noite. orando pelas suas casas. E hoje eu entro em concordância com as tuas filhas acerca da transformação da casa, a transformação dos filhos, a transformação, Senhor, às vezes do esposo. Pai, nós oramos declarando que nessa casa, Sim, Senhor. Em nome de e que o Jesus. Senhor estabeleça a tua shalom sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. 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 Glória a Deus. Eu aqui estou aqui de novo, né? Como diz, esse é o encontro das mulheres e hoje está sendo o encontro das mulheres e cabeludo. Mas Pois é. a Lu deve estar por aqui também, mas a Lu, ela está na correria lá, ela está cuidando de uns assuntos da loja, de um assunto da igreja local, e ela falou, eu não vou conseguir entrar de novo, né? Mas ela, daqui a pouco ela deve estar por aqui, ela disse que ia entrar, né? Amém. Mas Mas você é muito bem-vindo nesse seleto grupo de mulheres aqui do Senhor, dessas guerreiras. Você é muito bem-vindo. Nós aprendemos muito com você. é, Glória a Deus por isso. fico honrado, minha apóstola. É, eu já volto aqui, né? Para quem não conhece, a apóstola Lúcia é minha mãe espiritual, e para mim é um prazer, né? Ombrear aqui o ministério junto com ela. É, ela é uma honra poder fazer parte disso aqui, né? Uma mãe Amém. nessa característica apostólica, uma mulher guerreira de Deus, intercessora, abençoadora, Amém. tudo de bom, né? Amém, querido. Então vamos lá? Vamos lá. Eu Pode quero. começar, filho. Tá bom. Eu quero compartilhar, a gente estava compartilhando, a apóstola e eu, acerca de um texto interessante, que, na verdade, de um texto não, de um contexto interessante, que é o contexto hoje que nós chamamos de ter alma para suportar as bênçãos que o Senhor tem derramado. Sabe uma das coisas nessa, eu sempre brinco, né? Nessa longa estrada da vida, uma das coisas que eu mais percebi é que, na verdade, nós até recebemos do Senhor as coisas, mas nós não temos alma para suportar aquilo que o Senhor derrama sobre nós. E aí vem a questão: aquilo que estamos pedindo do Senhor, aquilo que estamos clamando, aquilo que estamos buscando do Senhor, será que temos alma para suportar isso? Será que nós estamos prontos para suportar isso? Será que nós temos estrutura para aguentar essas coisas? Esse, para mim, tem sido o desafio na área do discipulado. Porque nós vemos respostas da parte do Senhor de uma forma tremenda. O Senhor tem respondido cada oração. O Senhor tem respondido cada petição. Nós vemos como o Senhor tem sido propício e a boa mão do Senhor tem estado sobre cada um de nós. E se eu perguntar para Aleluia. as irmãs aqui, vão saber exatamente isso. Quantas respostas favoráveis que o Senhor tem dado. Mas o problema é depois do sim. O problema sempre é o depois da conquista. E se a gente vai ver, por exemplo, aonde foi a queda de Davi? Depois do reino constituído. Davi estava em um tempo bom, chegou o tempo de guerra e ele não foi para a guerra. Ele foi para a contemplação. E ele foi vencido em um tempo bom. Salomão foi vencido em um tempo bom. Sansão foi vencido em um tempo bom. Se a gente começar a ver, a maioria dos tempos onde nós somos vencidos não são nos tempos ruins, são nos tempos bons. Porque nós não temos uma coisa chamada suporte. Nós não conseguimos suportar as coisas boas que estão vindo e não só as coisas ruins. Porque a gente está sempre preparado para as coisas ruins, né? Estamos sempre assim, firmes, pode vir, eu estou pronto aqui. Mas aí um dia que as coisas ficam boas, parece que a gente não consegue suportar.
E dentro dessa questão de cura da alma, cura interior, eu sempre vejo que as pessoas estão mais presas nos tempos bons que elas viveram e não nos tempos ruins que elas viveram. Exemplo, como era bom aquele tempo, como aquele tempo. Ou seja, ela está presa na estação boa da vida dela, que agora ela não vive mais. E isso trouxe uma ferida, isso trouxe um desespero, isso trouxe isso trouxe algo terrível, né, que ela não está conseguindo viver. Abra a E Bíblia. a paralisação, né? Exatamente. Analisa, né? Isso. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, veja só, olha o que o apóstolo Paulo está falando, Efésios 4. Olha o que o apóstolo Paulo está falando agora. Veja, ele era um prisioneiro, por isso ele ainda deixa muito claro: eu rogo agora como um prisioneiro no Senhor, né, que vocês andem do modo digno da vocação que foste chamado. Então vamos lá, irmãs. Qual é a tua vocação? Primeira pergunta. Você tem a vocação ministerial, a vocação profissional, a vocação familiar. Ou seja, olha o quantos de chamamentos, olha o tanto de. A palavra aqui, vocação, é um convite, até mesmo um convite para uma festa. Ou seja, ande de modo digno para o tempo, estação e momento que o Senhor tem chamado você. O Senhor te chamou para uma vida de família, você foi, você foi convocada, comissionada, você foi liberada para esse tempo de família. Você está conseguindo andar de um modo digno de uma mulher casada, de uma dona de casa, no sentido não do lado pejorativo, mas dona no sentido de aquela que constitui um lar, não dona de casa como as obrigações caseiras, mas como uma mulher de casa, uma Uma mulher, administradora, né? uma administradora do lar, né, de um lar, dentro do ministério que você está exercendo, dentro da igreja que você congrega, dentro do lugar onde você foi chamada. Você está conseguindo andar desse modo digno? Dentro da tua vida profissional, você está conseguindo andar desse modo digno? E aí ele começa dizendo o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E aí a gente sempre leva essa palavra suportando com a palavra aguentar. Eu suporto essa casa, pelo amor de Deus, né? Mais um pouquinho, É, eu suporto mais. Estou por aqui, né? Mas a palavra suportar é uma palavra muito interessante que o apóstolo Paulo usa, que ele diz, na verdade, de suportar como alguém que mantém o outro ereto. Então, veja só, irmãs, qual é dar suporte, né? é dar suporte. O que é um suporte? Algo que está. Exemplo, vou colocar uma estante. A estante está aqui. Aí eu preciso colocar um suporte. Aquilo que vai fazer com que essa madeira aqui permaneça firme. Ou seja, entenda aqui. Vocês já pararam para pensar que vocês hoje são as auxiliadoras idôneas que mantêm, muitas vezes, a família ereta? Aquelas que mantêm firme uma casa em pé? Eu vou dizer isso daqui agora, eu digo como homem. O suporte que a minha esposa dá, ou seja, o incentivo, aquilo que ela joga para mim, me sentindo como incentivo, isso me mantém sempre em pé. Isso me dá vontade e me dá ânimo para prosseguir a minha caminhada lutando pela família. Mas quando não tem um suporte, quando a mulher não é esse suporte, a casa cai. Por isso, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos.
Por quê? Porque, literalmente, a mulher sempre será esse ponto de suporte, aonde o homem ele consegue apoiar e consegue ter força, às vezes, para romper, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas o que eu digo é que o homem ele sempre vai buscar na sua auxiliadora, é, é, na sua conjunção ali, né, na sua esposa, o suporte que ele precisa. Então, quando a esposa é esse suporte que incentiva o homem à mudança, à caminhada, a isso, isso faz com que ele sempre permaneça em pé. Agora, quando a mulher não é esse suporte, quando ela não consegue manter ereto uma casa ou alguém, isso muitas vezes vai prejudicar. Eu estava um pouco antes ministrando, numa leitura que a gente estava fazendo, e falando exatamente isso, né? Como uma mulher equilibrada, ela provoca um ambiente muito bom. E como uma mulher desequilibrada, ela tira do centro muitos propósitos. Exemplo, nós falamos de Sansão. Gente, qual foi a falha de Sansão? Dar ouvido para Dalila. Porque Dalila ficava, me conta o segredo, me conta o segredo, me conta o segredo, você não vai contar porque você não me ama, porque você não tá comigo, porque não sei o quê. Até que chega um momento que essa cara, não aguento mais, o segredo é meu cabelo, pronto, né? Aí você vai, por exemplo, para esse ponto de ficar ali, né, batendo em um ponto só. Por quê? Por causa de um desespero. Exemplo, um outro exemplo aqui foi a própria Sara. O prejuízo que teve no gerar Ismael foi por causa da insistência de Sara. Do desequilíbrio dela. Não me dá um filho, porque você não me dá um filho, porque você. Eu sou Deus, por acaso, para te dar um filho? Não, porque você tem que dar um filho, porque você não quer um filho, porque você não me dá um filho. Então faz o seguinte: pega essa mulher e gera com ela. Aí ele vai lá, obedece Sara, e o dia que tem um filho, Agar despreza. Aí, olha o que Sara diz: a culpa é tua. Você que fez isso. Peraí, a culpa é minha, né? Então, Mas toda pessoa desequilibrada bota a culpa no outro. pronto. Já pode até entrar, apóstolo. A gente percebe que em todas as áreas, se você não tem o equilíbrio das suas emoções, né, das suas ações, você, quando der ruim, quando a coisa não der certo, a primeira coisa que você vai fazer é a culpa é sua, a culpa é do outro, né? Vai sempre colocar a culpa em alguém, não tem equilíbrio para assumir as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Infelizmente, né? Forte isso, viu? Então, dentro desse discipulado, eu creio que a proposta aqui de hoje é entender, irmãs, que o Senhor está criando e querendo gerar nessa geração um suporte, até porque as mulheres, elas são também aqueles que treinarão os próximos homens e mulheres da geração futura. Então, os filhos que estamos gerando, a próxima geração, ela tem que ser uma geração de suporte. E aí vem a minha pergunta: estamos prontos para suportar e manter em pé as promessas do Senhor na nossa vida? Estamos prontos para suportar as realizações que estamos buscando do Senhor, seja ministerial? Exemplo, quantas vezes a gente pede para o Senhor que o Senhor nos use, mas à medida que as dificuldades vêm, as lutas vêm, as ofensas vêm, as humilhações vêm, nós retrocedemos. Nós pedimos muitas vezes uma casa, pedimos uma família, Senhor, me dê uma família, me dê uma família, e de repente a família vem, o Senhor te dá um marido, o Senhor te dá um cônjuge, mas nunca ninguém vai vir pronto, nunca ninguém vai vir sem problema, todo mundo vai vir cheio de problema. E aí a gente não consegue suportar as crises que virão. A gente pede, o Senhor, nos dá filho, Senhor. E de repente nós não conseguimos suportar as pressões da paternidade, da maternidade. Senhor, me dá recurso, eu quero prosperar. Mas você acha que a gente consegue prosperar sem pressão? Existe um provérbio que eu acho muito legal que diz assim: sem boi no celeiro, o celeiro fica limpo, mas sem boi não tem força para o trabalho. Ou seja, nunca a gente vai ter prosperidade
sem dificuldades, sem labutas, sem lutas, sem pressão. E o problema é até que ponto estamos prontos para sofrer pressão. Amém? E aí é que vem a grande pergunta, né? Eu estou preparada para os desafios que aquilo que eu tenho buscado no Senhor, eu estou preparada para suportar esses desafios? Como você disse aí, a mulher pede um marido, pede filhos. Quando o Senhor dá, a primeira coisa que ela reclama é do marido, porque ele é assim, porque ele é assado. Ao invés dela ir aos pés do Senhor, orar e colocar aquele marido no altar do Senhor para que ele seja trabalhado pelo Espírito, ela faz o contrário, ela vai falar mal dele para a irmã, para outra coisa e para a família. E daqui a pouco, ela, com as próprias mãos, ela consegue destruir aquilo que ela pediu ao Senhor. A Verdade. mulher recebe o ministério, tem um dom, mas ela não consegue lidar com esses conflitos, né? Aí ela recebe, vem o ministério, daqui a pouco está chorando, querendo entregar, e eu não dou conta, porque é muita perseguição, principalmente quem é profeta. Profeta, se não entendeu que o ministério profético é o ministério da solidão, da rejeição, não consegue, né? Olha para Jeremias. Jeremias toma posse daquela palavra do Senhor: olha, você é meu profeta para as nações. Nunca saiu de Israel, mas profetizou para todas as nações. Mas quando a coisa ficou, ele falou: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor falou que ia ser assim, que o Senhor ia estar comigo. Olha o que eles estão fazendo comigo aqui, ó. Estou preso, apanhou, foi jogado dentro de uma cisterna. Ah, o nosso chamado, junto com ele, vem a prova, vem essa coisa do conflito, de você entender que dentro do seu chamado vai ter problemas, dentro do seu lar haverá problemas, na sua vida profissional haverá problemas, mas o Senhor está trabalhando a nossa vida para que nós sejamos aprovados. Por isso é que eu acho interessante quando ele fala assim: você estará agindo de modo digno? Você está agindo de modo digno, né? Do Senhor? Você está passando por esses momentos de aflição, mas dignamente, né? Em obediência à palavra? Ou você está já desesperado, né? Jogando as coisas para todo lado, abrindo mão daquilo que Deus tem lhe confiado? Acho interessante que a nossa primeira palavra foi sobre ter um coração ensinável. E eu vejo que grande parte do nosso problema, não só das mulheres, né, mas dos servos do Senhor, é achar que você ouve a mensagem e tá bom. Você ouve uma mensagem e o Senhor vai trabalhar aquele ensino na sua vida, através de situações para que você possa exercitar tudo aquilo que você aprendeu, exercitar a ter um coração manso, exercitar a ter uma palavra branda. A palavra do Senhor diz que a palavra branda desvia o furor. Por que que nas lares do servo do Senhor tem gritaria? Porque ninguém sabe retroceder e, ao invés de responder asperamente, responder com uma palavra branda, uma palavra terna, né? A pessoa está sempre querendo contrapor o outro com mais agressividade. Nós vivemos num mundo hoje muito agressivo. É agressividade no trânsito, no trabalho. Quando chega em casa, você pensa assim, não, vou ter paz. Não, chega, tem um grupo já prontinho para te soltar todas as labaredas de fogo, né? Então, assim, é preciso que a gente ouça o ensino e coloque em prática. Ouça o que o Senhor está nos alertando. Eu comentava mais cedo com o apóstolo, como eu vejo que as mulheres, elas gostam muito de mensagens sobre libertação, guerreiras, vamos para, né, fazer um trabalho assim, mas quando elas são confrontadas com áreas pessoais,
elas têm resistência. Vamos trabalhar sobre a família, a mulher tem resistência. E é preciso que a gente entenda que, para a área que você for chamada, para exercer uma autoridade, você vai ser confrontada. E você só vai é, ser vitoriosa se permitir que o Senhor trabalhe em todas as áreas da sua vida. Que você realmente tenha esse coração ensinável, que aprenda os conselhos, que coloque em prática, não é? Por quê? Porque Deus precisa de mulheres sábias, de mulheres que sejam essa estrutura, essa coluna, onde elas estiverem, para manter os outros eretos, para dar suporte para que o outro também possa alcançar tudo aquilo que ela tem alcançado, né? Como é importante. Verdade. Eu queria, eu queria complementar, apóstolo, é, você falou assim, suportar, não só, a gente não tem muitas lembranças dos momentos ruins, foi isso? O que Que a nos gente, na prende mais verdade, aos momentos bons. não é? Dos momentos bons, e aí a gente acaba ficando preso nessas lembranças, como eu era usada tal, em tal tempo, agora eu só estou aqui dentro de casa. Mas por que que você não está sendo usada dentro de casa? Porque o seu coração não está ali dentro, nem no seu trabalho. Às vezes, eu fui tão usada no ministério anterior, quando eu cheguei aqui, o apóstolo me colocou de cadeira, né? Então, acaba não vivenciando tudo aquilo. Nós tanto precisamos estar prontos para viver os momentos bons, como viver os momentos difíceis, e de tudo, e em todo momento, tirarmos o ensino para a nossa vida e aprendermos a viver de modo digno do nome do Senhor. Eu queria só fazer um contraponto aqui com um texto de Apocalipse 3:10, que diz o seguinte: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ou seja, se eu tenho estado dessa forma, eu tenho suportado, né, os momentos que o Senhor está me dando, os momentos de prova, não é de tribulação, os momentos que o Senhor está me provando, me prova que nesse eu preciso aprender a ser mansa, aprender a ser humilde, benigno. Se eu suporto isso com paciência, o Senhor vai me livrar da grande tribulação. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse é um treinamento que o Senhor está nos dando agora para um tempo futuro, onde vai vir uma tribulação para todo mundo, mas aí o Senhor vai nos livrar. Eu achei isso muito interessante, apóstolo, porque Uhum. às vezes a gente não consegue entender que esses momentos que estamos passando, eles são apenas momentos em que o Senhor está nos ensinando. E aí a gente acaba se desesperando e não crescendo espiritualmente como o Senhor gostaria que nós crescêssemos. Apóstola, a senhora trouxe essa palavra e agora completo isso daqui, porque veja só, o que que seria o estado de loucura? O estado de loucura é quando eu não consigo sair de uma situação e parece que a minha bússola começa a ficar doida, né? Eu fico desorientado. Ou seja, a palavra algumas pessoas falam assim, estou desnorteado. Vem da palavra Uhum. norte, né? Eu não tenho um norte, eu não tenho outros vão dizer, estou desorientado, porque o Oriente, né? Eu não tenho uma direção. Eu não consigo caminhar dentro de uma direção. Eu estou sem direção. E onde eu perco a direção? Quando eu sofro um problema que a minha alma não aguenta. E aí eu começo a não aguentar, e aí vem o estado até mesmo de loucura, o estado de depressão, o estado de ansiedade, o estado de. Ou seja, vários estados que eu entro porque eu não tive firmeza. Pegando essa palavra se nós pararmos para pensar, nós estamos alcançando tantas coisas, mas nessas coisas nós não estamos fortificados o suficiente para suportar. Eu nunca vi uma geração
tão problemática e desorientada como essa geração, com problemas psicológicos terríveis, com problemas emocionais sem precedente. E por que que nós não estamos, à medida que nós crescemos, ou seja, à medida que nós estamos subindo, por que que não estamos ficando melhor, mas estamos ficando pior, como geração, eu digo? Ou seja, uma geração mais tecnológica, uma geração muito mais informatizada, mas em vez dessa geração ficar muito mais robusta, ela tem se ficado muito mais enlouquecida, por causa do nível que, quanto mais facilitamos as coisas, Sim. menos pressão resistimos, porque se torna mais fácil. E tudo que se torna mais fácil, menos pressão eu aguento. Veja só, a senhora falou da vocação, olha que interessante. Ezequiel capítulo 2, ele diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duros semblantes e obstinados de coração. E eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha o que o senhor estava dizendo. Eu te envio para gente ruim, você não vai ser aceito, porque é gente ruim. Você vai falar, às vezes nem vão ouvir, mas você falou. Peraí, será que estamos realmente dispostos a ter um ministério assim? Porque se eu estou falando, ninguém está dando atenção. Se eu estou fazendo e ninguém está me reconhecendo, já dá vontade de parar. Por quê? Porque não estou sendo ouvido, as pessoas não me amam, as pessoas não me querem, não sei o quê. Isso aqui a gente coloca até dentro de casa. Mas eu faço tudo dentro dessa casa e ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, né? Ou seja, é verdade. Isso significa que o fato da pressão, ele vai fazer com que eu foque no propósito e não no meu sentimento. Toda pressão cria em mim um senso de propósito. Exato. E essa pressão me cria uma estrutura que eu me torno um suporte. E aí entra a palavra. Eu preciso aprender a suportar as coisas. Suportar os desafios de casa. Suportar os desafios do dia a dia. Como a senhora... O som acabou. Voltou? Voltou. Hoje se fala muito sobre a mulher empoderada. Mas a mulher empoderada, sem um suporte, é uma arma poderosa sem segurança. Uma vez passou uma notícia, né, de uma tragédia que aconteceu em uma dessas guerrilhas. O cara estava com uma bazuca desse tamanho, assim, um trem violentamente poderosa, mas na hora que ele disparou, o negócio atingiu e arrancou a cabeça dele para fora. Eu falo assim, gente, uma arma poderosa, mas que não tem segurança de ser manuseado. Então, o que adianta eu ser uma pessoa tão empoderada, tão robusta, uma pessoa tão dinâmica, mas eu não tenho segurança? Eu não passo segurança, eu não tenho estabilidade. É a mesma coisa eu pegar um carro que me dá 400 quilômetros por hora, mas que quando eu pego 100, o volante fica assim, ou seja, eu não consigo controlar esse carro. Então, essa velocidade toda se torna ineficiente. Então, não adianta eu ser empoderada, eu ser cheio de dons, eu ser uma pessoa extraordinária em feitos, se a minha alma ela não consegue aguentar o mínimo de suportar.
suportar. Então, por exemplo, quando a gente pega potência, a gente vai ter que ter aerodinâmica, a gente vai ter que ter transmissão, a gente vai ter que ter todo um mecanismo para aguentar a potência. Porque um motor potente, mas um câmbio não potente, quebra. Um motor potente, mas uma transmissão ineficiente, quebra. Um motor potente sem rodas aerodinâmica, quebra. Ou seja, não é só ter potência. E aí, para mim, da minha parte, é sobre isso que nós estamos vendo da capacidade das mulheres. Hoje nós temos mulheres extremamente potentes, entendidas, fortes no sentido de avanço de obras, mas que estão sendo debilitadas no seu mecanismo de suporte. E isso É faz verdade. com que isso se torne perigoso. Perigoso. Principalmente quando você fala da mulher cristã, porque a mulher cristã, ela tem um, assim, um chamado tão profundo no Senhor. O Senhor Jesus, ele fez, né, se você vai olhar a trajetória de Jesus, como que ele pegou aquela mulher que lá na época de Jesus, ela não tinha direito, ela tinha que andar atrás do camelo, né, vamos dizer assim, não tinha direito de nada, né? Quem estuda direito romano vai perceber que a mulher naquela época, raríssimas exceções, ela, se o marido morresse e não tivesse filhos, ela não herdava, né? Hoje, e o que que Jesus fez? Jesus pega aquela mulher, olha para a mulher samaritana, o que que ele traz? Ele faz um resgate daquela mulher. Então, quem na verdade dá poder à mulher, dá essa referência de autoridade, ele novamente coloca a mulher no propósito para o qual ela foi criada, não é? Então, quando você vê uma mulher cristã e que ela ainda não entendeu esse propósito, ela é perigosa. Assim, ela não consegue efetuar tudo aquilo que o Senhor planejou para ela. E acaba, ao invés de ser uma bênção, ou no lar, ou na igreja, ou no trabalho, ela acaba sendo é, uma potência desperdiçada, né? Você vai perceber, quando você falou ali do profeta Ezequiel, não interessa se eles vão te ouvir ou não, eles são casa rebelde, mas você cumpriu seu propósito. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito, onde nós estamos, na nossa casa, estamos falando, mas ninguém está nos ouvindo, não importa, você cumpriu o seu propósito. Seja na igreja, você está ministrando, você está aconselhando em amor, você está realizando aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas não está sendo valorizado, não importa, porque nós não precisamos ser valorizados pelas outras pessoas, não é? Nós precisamos saber se eu estou executando o propósito para o qual eu fui chamada, né? Se eu estou sendo esse agente, né, de transformação onde eu estou passando. É, quando a gente olha para isso, eu vejo muitas vezes, né, por atender mulheres, apóstolo, mas tudo está nas minhas costas, né? Tudo está sobre mim, meu marido e tal. Aí a gente vai dar uma olhada na mulher virtuosa, que é a mulher referência, que todas olham para essa Exato. mulher virtuosa, né? Quem encontrará essa mulher? Quem estava louvando essa mulher? Quem, né? E ele estava dizendo o seguinte: mulher virtuosa, quem achará o seu valor a muito excede das joias finas. A gente só olha para esse ponto, né? O coração do seu marido confia nela. Então vamos lá, confiança. Ela, Confiança. nela não há falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Então vamos lá. Ela busca lã, ela, É diligente, né? ela busca linho, ela trabalha com as mãos, ela é como um navio, ela traz de longe o seu pão. Ainda de noite ela levanta, ela dá mantimento à casa, ela dá tarefa à serva, ela examina a propriedade, ela negocia, ela planta vinho, ela faz rendimento de trabalho.
ela cinge os lombos de força, ela fortalece os braços, ela percebe que o ganho é bom, ela é a lâmpada, ou seja, a lâmpada dela não apaga nem de noite e nem de dia, ou seja, a lâmpada não apaga. Ela estende a mão, ela faz as coisas com a mão, ela cuida dos necessitados, ela supra os aflitos, ela toca a sua casa com compaixão, ela não teme o frio, ela, ela faz coberta, ela faz coisas de lã, ela veste de linho fino. E o que que o marido faz? Está na porta da cidade conversando com o juiz. Você olha para essa mulher é um trator, né? É uma mulher dinâmica, mas ela se veste de força e de glória, Sim, sabe? É, é, essa mulher aí é referencial para nós. Então, e Deus nos capacita para sermos dessa forma, diligentes, nós sermos farol para as pessoas, ou seja, é aquela que dá direção, é aquela que dá suporte, é aquela que mantém. Então, olha só o propósito de Deus para uma mulher. E pensa se Deus não empodera uma mulher, que é uma mulher mais empoderada do que essa. sim, Só que ela não reclama, ela não murmura, ela está feliz, ela está contente com aquilo que ela tem, né, realizado, né? Um grande problema nosso, principalmente nós mulheres, né? Eu sei que os homens não são muito murmuradores, mas a gente tem essa mania de reclamar. Ah, porque é tudo eu. Se eu não fizer, fulano não faz. Se eu não fizer, fulana não faz. E a gente acaba perdendo o mérito das coisas que fazemos. sim, exatamente. Então eu creio que a gente olhando para essa mulher virtuosa, a gente vê como que realmente é um suporte, né? Ela suportava a casa inteira. Se você olhar, Uhum. ela trazia essa casa inteira dentro de um princípio, ela trazia essa casa inteira dentro da linha. É óbvio que, olhando para o dia de hoje, isso era uma exploração, né? Essa mulher está sendo explorada, essa mulher, ela tem que dar o grito de liberdade dela, né? Mas aí você vai ver que, de fato, é uma referência de uma mulher resiliente. E se você colocar, se você parar para pensar, até a gente tem essa expressão que a mulher é gastadeira, a mulher na verdade, pelo contrário. Se você vai ver que todas as mulheres eram aquelas que ajuntavam, as mulheres é aquelas que Sim. têm prosperidade, e eram as mulheres que ajudavam o ministério de Jesus, não eram os homens, Uhum. eram as que sustentavam, né? Então você vai ver Exato. que é uma marca errada que coloca sobre as mulheres. Mas então a gente vê que, na verdade, quando as mulheres elas ganham esses empoderamentos, elas querem ganhar a liberdade que não é liberdade. Na verdade, o diabo colocou uma expressão ou um estigma errado. Porque, de fato, as mulheres são prósperas, são guerreiras, trabalhadoras, investidoras, Sim. são totalmente ativas, né? Você vai ver sempre na igreja, quem tem mais? Mulher. Você vai ver no campo de trabalho, quem tem mais? Mulher. Você vai ver aquelas que conseguem juntar a economia, mulher. Né? Então você vai vendo que as mulheres ela têm essa capacidade. Mas o fato é que aonde o diabo quebra a mulher? Na força de suportar as pressões do dia a dia. Aí Exato. elas desmontam, né? É. Que o Senhor fortaleça cada um de vocês. Amém, amém. Mas eu creio que é isso. É verdade, AP. E eu tenho orado muito sobre isso quando ministro com algumas mulheres, né? Para que elas possam encontrar novamente essa alegria de ser essa mulher ativa, mas dentro do projeto de Deus. Porque essa liberdade que o mundo gritou para a mulher, na verdade, é uma escravidão. Sim, Ela ficou escrava desse sistema que diz que é libertário, mas ela perdeu a liberdade de escolher estar em casa cuidando dos filhos, de escolher trabalhar. Hoje é tudo uma imposição, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Ah, tudo no mundo é uma
imposição para a mulher, como se vestir, como fazer assim, como fazer assado. A mulher ficou presa dentro desse sistema. Mas a mulher que está no Senhor Jesus, ela é livre, porque o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade, né? Então a gente pode estar no nosso lugar, servindo ao Senhor onde Ele quiser que nós estejamos. Sim, Tem um ditado popular aí que a mulher, lugar da mulher é onde ela quiser estar, mas o lugar da mulher cristã é onde o Senhor Jesus quiser que ela esteja, porque ali ela vai estar dentro da vontade de Deus e ela vai ser plenamente satisfeita, porque o Senhor Jesus nos satisfaz plenamente, né? é verdade. Veja, a referência também que a gente tem amanhã é Purim. E quando a gente fala da festa de Purim, nós vamos ver uma Sim, mulher resiliente, uma mulher obediente e ensinável. é Você vê que ensinável. a gente vê do começo ao fim o livro de Esther, como que Esther era uma mulher ensinável. Ela seguiu os passos de Mordecai, assim, milimetricamente, mas a ousadia dela, a resiliência dela de entrar diante do rei, a resiliência dela de, Coragem. né, o Mordecai não falou como ela deveria fazer, só falou, minha irmã, interceda, né, mas ela interceda. Ela chega, ela monta um projeto, ela vai diante do rei, né, ó, rei, mas volta amanhã, amanhã eu te conto o segredinho e tal, aquela coisa toda. Ou seja, ela arquiteta tudo, livra o seu povo em uma doçura, em uma leveza tão grande que é espetacular. Então você vê É como uma mulher posicionada, resiliente e ensinável, ela salva uma nação. uma nação, né? Ela recebeu as estratégias do Senhor e colocou em prática, né? Exatamente. E bênção, Esther é uma mulher que a gente precisa imitar, porque em muitas situações nós estaremos sendo colocadas à prova, né? Quando Mordecai diz para ela, você está pensando, porque você é rainha, você vai se livrar? Não, você está numa posição aí chave, Deus te colocou aí. Não foi você pela sua beleza. E ela entendeu aquilo e não ficou magoada com o tio. Ela entendeu o código e se por quê? Por causa desse coração ensinável que ela tinha, né? Então ela foi obediente e o Senhor sempre vai honrar aqueles que são obedientes, que ouvem o ensino, o conselho e colocam em prática. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, apóstola. Oremos, né? Muito Eu bom. queria te agradecer, meu querido, mais uma vez você está aqui conosco. Eu tenho certeza que todas as irmãs ficaram muito felizes, né? E que tenhamos mais oportunidades e que a cada dia eu queria pedir que você orasse por nós, para que o nosso coração seja sempre ensinável, para que possamos nos posicionar como mulheres do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quiser, para sermos essas mulheres que realmente vão dar suporte, vão fazer a diferença onde nós formos. Amém, amém. Pai, eu quero Amém. te agradecer, Amém. porque sabemos que nessa geração existe, Senhor, as Esther, existe, Senhor, as mulheres sábias, existe aquelas resilientes, aquelas mulheres confiáveis, aonde o marido confia inteiramente no seu coração. Pai, nós abençoamos e como homem e na investidura apostólica, eu quero declarar sobre cada uma das irmãs, das mulheres aqui, Senhor, colocada, elas sejam revestidas e fortificadas, que o Em Senhor nome de continue dando Jesus. propósito e destino, que o Amém, Senhor continue Jesus. liberando força para que elas avancem, Senhor, em um Precisamos, ambiente Senhor. tão hostil, Senhor, contra as próprias mulheres. Meu Senhor, Deus. que elas não sejam danificadas e nem deformadas, mas que o Sim, meu coração das Pai. tuas filhas sejam Nos sempre guarda, Senhor. abençoamos e declaramos, sejam fortes, sejam Amém. fortalecidas no Senhor, e que o poderoso sangue de Jesus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre os seus filhos e seus projetos,
e que haja abundância em nome de Jesus. Aleluia. Amém e Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite a todos e Amém. Boa noite. Shalom a todos, viu? shalom.